Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que possamos prosseguir nessa harmonia, recebendo as energias benéficas que são derramadas sobre todos nós. Muito antes de nós chegarmos aqui, os benfeitores espirituais já prepararam o ambiente para nos receber. Estão acompanhando a cada um de nós neste momento, assistindo nas necessidades, fortalecendo o ânimo, enfim, um trabalho espiritual incansável. Mas nós devemos ficar com o pensamento elevado, que é justamente a abertura nossa para recebermos este auxílio tão importante para cada um de nós. Nós temos na semana, a semana que vem, final da semana, domingo, Dia das Mães. Então eu trouxe para a nossa reflexão uma mensagem, um estudo a respeito de Maria Santíssima, a mãe de todas as mães. A doutrina espírita, pela mediunidade responsável, através de muitos benfeitores espirituais, nos trazem obras complementares, extraídas dos arquivos espirituais. Eu cito, por exemplo, este livro, que é um dos melhores livros espíritas, foi eleito entre os 10 livros espíritas, o livro chamado Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos, neste livro, traz uma preciosa lição sobre Maria de Nazaré. E nós vamos, então, focar com esta homenagem às mães na grandeza desse espírito que foi escolhido por Deus para propiciar a encarnação de Jesus. Nós sabemos, em primeiro lugar, a importância da mulher. A mulher é aquele ser que se esvazia um pouquinho para receber e propiciar a encarnação de um ser. Se não fosse a mulher, nenhum ser humano poderia ou teria oportunidade de reencarnar no orbe planetário. Então nós rendemos esta homenagem à maternidade que Francisco Cândido Xavier, neste mesmo livro Boa Nova, por Humberto de Campos, diz que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Então, a mulher é co-criadora de um ser filho de Deus, Então, fica aqui a nossa homenagem, para esse tão precioso, E falar do amor da mãe, para mim é muito difícil, porque às vezes a gente não tem a dimensão exata, desse amor incondicional que a mãe consegue externar, consegue manifestar para os seus filhos. A mãe é muito comum, às vezes, um filho com um problema, uma filha com um problema. Por mais que o filho ou a filha tente esconder essa dificuldade, a mãe atenciosa, rapidamente ela percebe, pela energia que emana do filho,
pelo ar de preocupação que ela capta, ela consegue ver, presenciar e saber que o filho passa por alguma dificuldade, por mais que ele negue ou ela negue, né? Então, Maria, escolhida para ser a mãe de Jesus, nós temos que buscar na história, então, esse começo, né? A história começa com uma jovem que foi prometida em casamento a um homem, José. E nesse espaço de tempo aparece um mensageiro espiritual, que na Bíblia é chamado de anjo, e comunica a ela que ela conceberá um espírito, o Messias, né? E que esse evento, inclusive, foi conhecido, tornou-se conhecido por anunciação. Até tem muitas mulheres que, principalmente as mais antigas, né, as crianças recebiam esse nome de anunciação, era mais comum, né? Lá na Espanha, principalmente, na língua espanhola, anunciação é muito comum esse nome, né? Mas, veja, Maria, jovem, recebe essa informação. Qual é o comportamento dela? Como que ela recebe essa informação? Ela faz, né, toma uma atitude que raramente poderia se esperar de uma mulher, principalmente jovem. Ela diz assim: eis a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Veja, imediatamente Maria se colocou à disposição para que o planejamento espiritual fosse cumprido. Mas aí gerou um outro problema. Quando José fica sabendo, ele teve uma reação, segundo o Evangelho de Mateus, de preocupação. Ele ficou preocupado e queria um jeito de não fazer com que ela fosse humilhada naquela situação, porque de repente a noiva prometida está grávida, e aí Deus envia um mesmo mensageiro, que é chamado no Evangelho de anjo Gabriel. E ele então diz para José que em sonho, né, que ele recebesse e aceitasse Maria como sua esposa e educasse Jesus como seu filho. É como se ele tivesse dito, esse mensageiro: José, você sabe quem vai nascer? José, ela está esperando Jesus, o Salvador. Então ele, né, depois desperta no dia seguinte e obedece à orientação do anjo e recebe Maria como esposa. Talvez a gente pudesse imaginar e pensar que, por ser uma ação divina, essa ação divina arrebataria todos os problemas. Não. Os problemas e as dificuldades nossa física permaneceram presentes na vida daquele casal.
né? Basta nós olharmos, né, o Evangelho, nós vamos ver que Maria e José tiveram uma longa peregrinação para conseguir chegar até o momento do nascimento de Jesus. E chegou na cidade de Belém, uma época de recenseamento, e não havia lugar nas hospedarias, e de forma que ele foi nascer em uma manjedoura. O que é uma manjedoura? Um coxo, né? Um coxo que serve para a alimentação dos animais. Então forrou-se o coxo com palhas, e Jesus nasceu naquele ambiente, né? Então, veja, o que nós podemos extrair? Uma mulher dar à luz longe dos seus familiares. As mulheres aqui todas, né, que são mães, já sabem o momento de ansiedade que é esse momento tão essencial. E de repente você não tem nenhuma outra mulher junto de você. Não tem a sua mãe, que normalmente as mães, a sogra está sempre ali naquele dia. Não tem uma tia que cuida do umbigo. Não tem um parente mais próximo que possa, numa emergência, ajudar. Apenas o casal ali, naquele momento, né? Então veja que, apesar do amparo, todo o amparo espiritual dado, fisicamente, eles estavam ali em grande dificuldade. O nascimento de Jesus é narrado no Evangelho de Mateus, né? Como nós falamos. E depois que Jesus nasceu, houve a necessidade de fugirem para o Egito, porque Herodes, o rei, né, da Judéia, sentiu-se ameaçado que possivelmente nasceria um rei que tomaria o seu trono. E ele então mandou matasse todas as crianças abaixo de 2 anos, né? Então por isso foi que o Evangelho conta que Jesus, né, juntamente com Maria e José, foram até o Egito justamente para fugir dessa situação tão difícil, né? E Jesus então, desde criança, Maria começa a perceber que ele era uma criaturinha muito especial. Logo quando ele estava com 7 anos, ele começa a conversar, a se relacionar, a manter contato com bandidos, com malfeitores. Conversava de igual para igual com esses homens, inclusive os orientava a mudar de rota. Depois, quando ele chegou aos 12 anos, ele foi encontrado no templo, em Jerusalém, no Sinédrio, né, conversando com os doutores da lei, de igual para igual. E Maria, nesse momento, percebendo o quanto era especial aquele menino, ela fez um pedido para aqueles dirigentes, né, do Sinédrio, para que Jesus fosse admitido na educação, assim como eram os filhos daqueles doutores da lei, aqueles, né, que trabalhavam no templo, que tinha aquela escola, a escola especial e tudo mais, né? E Jesus, chegando em casa, Jesus diz para Maria assim: acaso eu não tenho testemunhado a comunhão com meu Pai? Ela entendeu o alcance e diz assim:
Meu filho, eu fiz isso apenas para garantir o seu futuro. E ele respondeu para ela: mas meu futuro está garantido. E naquele momento ele sai, entra na carpintaria do pai e pede para o pai acolhê-lo na carpintaria para ser um trabalhador da carpintaria. E ele, de fato, permanece trabalhando junto ao pai no serviço de carpintaria até atingir mais ou menos 30 anos, quando ele então faz a primeira aparição naquela chamada bodas de Caná. O que aconteceu nas bodas de Caná? Acabou o vinho e Maria, sua mãe, chama Jesus e pede que ele faça alguma coisa. E ele então faz a transformação, que está no Evangelho, a transformação da água em vinho, atendendo o pedido da mãe. Foi a primeira situação, como diz o Evangelho, de milagre, que nós, espíritas, não temos a concepção da questão do milagre, mas, enfim, no Evangelho está como o primeiro milagre feito por Jesus, essa transformação da água em vinho. Mas, depois de todo aquele trabalho que Jesus desenvolveu, a divulgação da Boa Nova, todo aquele trabalho de curas, aquele trabalho que ele fazia diuturnamente, durante o dia, e à noite, normalmente permanecia na casa de Simão Pedro. Ele então chegou o momento em que ele é preso. E neste momento em diante, no momento em que ele é preso para frente, até o momento da crucificação, Jesus não mais faz qualquer atividade ou atitude que podemos chamar de extraordinária, nem mesmo a própria divulgação da Boa Nova. E Humberto de Campos, depois no ato da crucificação, no livro Boa Nova, ele diz assim: dos vultos mais impressionantes do Calvário, destaca-se a figura de Maria, porque ela acompanhou cada passo do Filho, sendo torturado na sua frente. Ela acompanhou o Filho sendo crucificado. Ela acompanhou o soldado enfiando a lança no seu filho. Que mãe quer ver isso? Basta nós olharmos quando um filhinho nosso, começa a ter febre, começa a ter alguma coisinha, passamos a noite em claro, ou seja, e imagina a mãe assistindo esses episódios, que nós temos conhecimento que estão relatados no Evangelho. E o que faz Maria? Se entrega de uma forma que eu não consigo realmente dizer, como eu já falei, porque ela se entrega totalmente à vontade divina. Quando a dor maior invadiu seu coração, na hora do martírio, exclamou: meu filho, meu amado filho. E ouviu a resposta significativa, enquanto Jesus indicava o apóstolo João e diz: mãe, eis aí
o teu filho. Ela compreendeu que era o momento da renúncia maior de sua alma. Era a lição da família universal colocada em prática pelo Filho amado, que se fazia substituir agora pelo amigo querido. Maria, alma santificada pela dor, pelo silêncio, pela renúncia, mas essencialmente pelo amor. Depois da crucificação, Maria então foi levada por João, então atendendo a promessa que fez ao mestre, a levou para Éfeso, uma cidadezinha e uma casinha localizada à margem de uma estrada, né? E ela, enquanto João saía para os seus afazeres e divulgação da Boa Nova, ela permanecia na residência e atendia todos aqueles viajores que passavam pela estradinha, falando de Jesus, tranquilizando, balsamizando. Ou seja, com o passar do tempo, aquela casa se tornou um ponto de referência para quem quisesse ouvir falar a respeito de Jesus. Idosos, doentes, mães infortunadas a buscavam para serem por ela abençoados. Sentia-se um pouco mãe daquelas criaturas sofridas e lhes falava de Jesus e de seus ensinamentos, como uma mãe fala de seus amores. Certa feita, um doente, sentindo alívio em suas chagas, ao beijar-lhes as mãos, murmurou: Senhora, sois a mãe do nosso mestre e a nossa mãe santíssima. Desde então, aquela casa passou a ser conhecida como a casa de Maria Santíssima. Os anos se passaram até que um peregrino diferente na fila. E quando esse peregrino se aproxima, ele não se queixa, ele não reclama, ele nada pede. Então Maria, olhando detidamente para ele, o reconhece. Mamãe não se engana. Mamãe não se engana. Ele mostra as marcas nas mãos e ela então faz o gesto de se ajoelhar. Ele a impede e ele é que se ajoelha. Ou seja, o espírito de maior envergadura, de luminosidade, nosso mestre em espírito, se ajoelha diante dessa mulher, dessa mãe. Sabe por quê? Nós vamos encontrar várias vezes na obra de André Luiz: aqueles que amam governam a vida no mundo espiritual e governam o destino de todos. Quem ama, os nossos destinos são dirigidos, são comandados por grandes amores que nós temos. Quem ama, assume o direito de governar, de conduzir. Jesus então se ajoelha em espírito, espiritualmente, e diz: é da vontade de meu Pai que no meu reino tu, Maria, sejas a rainha. E neste momento então,
Maria, né, desencarna e ela é conduzida aos planos espirituais. Mas antes, diz a obra Boa Nova, que eu vou ler aqui porque vale a pena, no finalzinho eu já faço a conclusão. A alvorada se desdobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via o seu filho bem-amado, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de estar se afastando do mundo, desejou rever a Galileia, com seus locais preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzisse à região do lago de Genezaré. Depois, Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, que é Roma, com seus monumentos, colinas enfeitadas, os mármores luminescentes nas vias públicas. Mas, alguns momentos, e seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuro calabouços. Penetrou os sombrios cárceres, onde centenas de rostos amargurados retratavam os padecimentos atrozes. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram velhos que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Que possuía para lhes dar? Pensou Maria. O que eu posso deixar aqui agora para essa gente? Pensou Maria. Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade dos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração com um poder incontestável. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias do céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade
que lhe fez vibrar subitamente o coração. Ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo enternecimento com amor a Jesus. Daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave esperança e herança da nossa Mãe Santíssima. Humberto de Campos, na lição número 30 do livro Boa Nova. Fica então, primeiro, o meu reconhecimento às mães, o meu parabéns, a minha homenagem a todas elas. Que Jesus abençoe e permaneça conosco, não só hoje, mas sempre.